Olá, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Continuando com o tema Viver em Busca do Bem. Na aula passada nós vimos então, sobre a linha do horizonte. A impressão que dá que na nossa caminhada, quando a gente chegar na linha, lá no horizonte, é o fim de tudo, né? Então, conversando sobre isso, nós vimos que na caminhada, por exemplo, dos marinheiros, eles usavam a bússola, né, como um instrumento para orientar, né, sobre o caminho que rumo tomar, né? E que os marinheiros, o que eles buscavam, né, esses marinheiros de grandes navegações, né? Eles buscavam novas oportunidades, descobrir o que ainda não tinha sido descoberto, grandes riquezas, né? Então eles iam em busca disso, enfrentavam os perigos do mar, que era tenebroso o mar, né? Principalmente porque não se tinha muito conhecimento do que se tinha dentro no fundo do mar, mas eles iam a si mesmo, né? Se arriscavam, né? E aqui a gente vê que, né, uma rosa dos ventos que vocês iriam também, né, colocar nesses espaços, né, a quem você procura, né, quando você precisa de uma orientação a que rumo tomar na sua vida em relação a alguma decisão, né, alguma coisa importante. E aí nós vimos também, né, algumas frases que às vezes deixou a gente meio assustado, né? Viver não é preciso. Essa frase, na verdade, ela era usada pelos capitães antigamente e usavam por soldados, né? Navegar é preciso, né? Viver não. Então, por que eles falavam isso? Porque para navegar, eles tinham um instrumento que direcionavam eles, né? E, e na vida, na verdade, você não tem nada que fala para você assim, olha, você vai por esse caminho que aqui você despista da morte. Ou você vai por aqui, quando você morrer, você vira à esquerda, né? Vai para o norte, vai para o sul, para você se livrar da... Não, não tem como. Então, por isso que ele fala que você, enquanto estiver vivendo, então você tem que simplesmente viver, aproveitar as oportunidades, né, nesse sentido. Aí, mostrando aqui, né, eles precisavam tanto. Por que causava esse medo? Porque eles imaginavam todos esses seres, né, no fundo do mar. Quem é que existia todos esses seres no fundo do mar? Então, eles tinham medo, né, os marinheiros. E aí, né, vocês resolveram uma atividade, né, baseado nesse poema de Fernando Pessoa, né, onde a gente ia pensar, né, viver não é necessário, né, o que é necessário é criar. Né? Então, ele está falando que você não tem uma coisa que te direciona a viver. Né? Você vai criando, e a partir daquela criação, você vai se ajustando no mundo, vai abrindo, né, possibilidades para você. Né? Então, se você chegar a ficar parado, nada acontece. Né? Então, você tem que viver. E aí, nós vamos ver aqui agora, né, nessa aula de hoje, sobre um pensador, né, o filósofo Martin Heidegger, porque ele vai falar exatamente sobre essa importância, né, dessa importância que ele traz sobre o horizonte. Ele considerava os horizontes da existência humana o seguinte: o horizonte do tempo e o horizonte do ser. O que seria o horizonte do tempo, né? Tá vendo aqui o horizonte do tempo? Esse horizonte do tempo, né? Ele falava o seguinte: já que ela é finita, né? O nosso tempo aqui é finito, ou seja, limitado pela morte. Então, o que a gente tem que fazer, né? Tanto que se tornou comum a afirmação de que a morte é a única certeza da vida. Então, o que você tem que fazer, então, mediante a essa certeza? Né? Pode parecer até assustador pensar dessa forma, mas ele fala que a gente tem que aproveitar, né, a vida de maneira plena. Né? Então, é, Heidegger também fala o seguinte, no horizonte do ser. O horizonte do ser ele é formado por infinitas possibilidades de realização. Então, o que seria isso? Você sabe que você tem um tempo aqui nesse mundo. Então, né, faça desse tempo, né, viva essa vida abrindo possibilidades, criando, né, dando para você possibilidades de realização. Né? Então, ele conclui que a existência humana, apesar de finita, pode ser entendida como um vasto campo de possibilidades que se abrem para cada um. Então, cada um vai ter aquilo que realmente se propôs a buscar. Se você não buscar nada, você não vai ter nada.
Veja aí os filósofos, os grandes filósofos, até hoje eles estão vivos de alguma forma, né? Tem filósofo aí que mais de 2000 anos atrás, antes de Cristo, estão vivos até hoje, né? Por quê? Porque viveram de maneira plena, né? Buscando, aproveitando as oportunidades, né? Então, então esse aqui, né, é o pensamento, então, né, de Heidegger. Então, pensa sobre isso, né? Eu quero que vocês leiam essa página e sublinhem para mim as partes que vocês acharam mais importantes em relação à ideia dele, tá bom? Aí vocês vão fazer as atividades que estão sendo propostas, tá? Sobre isso aí, tá bom? E, e vão pensar também nessa questão número 3 aqui, tá? Essa questão número 3 aqui, ela é um desenho, né? Tem um desenho aí e tem a linha do tempo. Tá vendo uma linha aí que divide em negrito? Então, presta atenção. Em desenhos e obras de arte, o horizonte é representado por uma linha horizontal, que divide o espaço em duas partes. Tá vendo aqui? Tem duas partes, tá vendo? Então, olha só. Colocando em perspectiva. Assim, quanto mais o nosso olhar se afasta de onde estamos, em direção ao horizonte, menos nítidas são as imagens que ele alcança. Isso é exemplificado pela. Então, olha só, você vai observar essa imagem aqui. Essa linha aqui vai representar o horizonte. Essa pessoinha aqui vai representar você, tá? E você, o que você vai fazer? Você aqui vai colocar aqui, ó, você vai fazer uma legenda também, e você vai colocar aqui, ó, onde você se encontra nesse momento da sua existência, tá? Aonde é que você se encontra? Depois, né? Depois você vai colocar depois da linha aonde é que você quer chegar, tá bom? Aonde é que você quer chegar? Então eu quero que você pense sobre isso, né? Sobre o seu futuro, né? E que você comece já, né? Então, a planejar, né, de forma significativa a sua existência nesse mundo, a viver de uma vida plena, a viver o horizonte da vida de forma que você possa aproveitar a sua vida, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, tá bom? E realiza tudo com bastante capricho e esforço.